O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. E Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Hoje, o Domingo Mundial das Missões, reunidos aqui em torno da mesa, o Senhor nos convida à intimidade com Ele. E a intimidade passa pela experiência de nos deixar ser conduzido. Vivemos num mundo cada vez mais atirado na experiência do poder, da autoridade, da soberba, dos primeiros lugares, bem ao contrário do que Jesus fala no Evangelho de hoje. Somos cada dia marcados pela experiência da competição, do salve-se quem puder, né? De quem conseguir furar os olhos do outro e ficar vivo com um hoje já está bom. É esse o mundo que a gente está vivendo. E cada vez mais nós vamos observar que a experiência do Evangelho vai na contramão. Esses 3 últimos domingos, nós meditamos aqui sobre o seguimento. O que significa seguir Jesus? O que significa viver autenticamente o cristianismo? Porque toda obra marcada pela experiência do cristianismo é uma experiência de seguimento. E não há outro jeito. Se nós não nos colocarmos, como Ele mesmo disse: Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e me siga. Lembra? Não tem outra proposta. Essa renúncia de nós mesmos, essa renúncia das propostas e de tudo aquilo que o mundo oferece. Até outro dia estava, não sei se eu coloquei lá no Face, né? Acho que foi porque alguém colocou lá que a vida, o sucesso, né, e a felicidade muitas vezes não depende tanto das escolhas, mas das renúncias. Claro que sim, porque escolher é mais fácil do que renunciar. Óbvio.
né? Viver uma vida de renúncias, renuncia a si mesmo, é um aniquilamento para nós cada dia. E não tem outro jeito. Se nós quisermos ser fiéis ao projeto que Ele nos chamou, precisamos ficar atentos a isso. E aqueles todos que estão no projeto, na obra dele, vão fazendo de tudo para ser modelado por Ele. Como é que Jesus veio? Como é que Ele viveu? Como é que Ele se colocou na missão que Ele recebeu do Pai? Obediente até a morte, e morte de cruz. Renunciou a si mesmo, até o extremo de não ser mais Ele, de ser inteiro dado e doado por nós. Por isso que as duas leituras, a primeira e a segunda, lembra-nos que temos um eminente sacerdote no céu. Porque a palavra sacerdote significa aquele que veio para servir. E Jesus é o eterno sacerdote. Todas as experiências sacerdotais depois dele são modeladas por Ele. É Ele que é o eterno sacerdote do Pai. Aquele que foi capaz de dar tudo de si, não ficar com nada, para agradar mais ao Pai do que aos homens. E Ele nos convida no mesmo caminho. E esse domingo, Domingo Mundial das Missões, não tem outra proposta, né? O tema desse ano está ali no cartaz. Missão é servir. Fala para quem está lá, quem está aí do seu lado. Missão é servir. Como é que você está servindo? Né? Já dizia o velho deitado: quem não serve para servir, não serve para viver. Já teria muita gente morta, viu? Vai para ver. Muita gente morta. Porque é uma preguiça lascada, é uma masmorra que só Jesus na causa. Fala aí. Vamos ali. Ai, agora não. Vamos na missa hoje. Logo hoje. De mamana caducando, não fica apontando para os jovens não. Tem uma veiarada também que está na mesma obra. É triste. Como é que nós vamos entender e seguir a Jesus se nós não nos colocamos à disposição? Cada um de nós estamos enfrentando batalhas cada dia, sofrimentos, dores e tantas coisas que cada um sabe o que tem passado. E viver é essa luta mesmo, não tem outro jeito, não é moleza não. Viver é essa luta e essa batalha cada dia. A primeira leitura diz que o Senhor quis macerá-lo, e Ele passou por todos os sofrimentos imagináveis e inimagináveis, inigualáveis com os nossos. Mas nós achamos que sofremos mais. Nossa, eu sou a pessoa mais sofredora desse mundo. Você nunca ouviu isso, né? Nossa, minha casa só por Deus. Ninguém sofreu mais, não tem? Fazemos de vítima cada dia. Nós somos os mais sofredores, nós somos os mais... E a segunda leitura diz que Jesus nos mereceu a graça do perdão, porque Ele não se consumou por si mesmo. Por isso, cada vez que você enfrenta uma dor e um sofrimento, cada vez que você tem que enfrentar a luta e a batalha, lembra-se, você está mais e mais trabalhando em você o segmento de Jesus. Ah, padre, então a gente tem que sofrer? Não estou falando isso não. Não é sofrer por sofrer. Isso é masoquismo. É outra coisa, isso é doença.
estou falando isso não. Eu estou dizendo que quando nós enfrentamos as batalhas de cada dia, mas quem que vai dar conta? Não está vendo que isso é extremo, muito difícil. Pois é. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, meu amado. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. É porque é difícil e porque é exigente que você é chamado. Porque você é um valente guerreiro e foi constituído pelo Senhor para poder vencer esses desafios. Lembra do seu acampamento? Faz um mês do juvenil. Foi ontem, né? Faz um mês. Quantos desafios vocês enfrentaram? Enfrentaram lá dentro para poder saber que aqui fora iriam enfrentar muito mais. E treinados lá, e vencendo lá, para que também aqui fora nós tomássemos, né, os mesmos propósitos. Porque é bem capaz, vocês que já fizeram acampamento, olha para trás para ver. Será que nós estamos sendo capazes de enfrentar aqui fora com a mesma determinação, com a mesma ímpeto, com o mesmo vigor que nós enfrentamos lá dentro? É simples. Simples. Você é um valente guerreiro e foi constituído pelo Senhor e Ele mesmo, né? As leituras de hoje nos ajudam a compreender que a missão nós não a fazemos sozinhos. Nunca. Cada batalha, cada dificuldade, cada sofrimento que nós enfrentamos, eis que Ele está ao nosso lado. Se você não viu, presta atenção. Em cada situação que você tem que enfrentar e os desafios que você tem enfrentado, Ele está com você, porque Ele não nos abandona nunca. Se uma porta se fecha, outra se abre. Se uma janela se fecha, outra se abre. Porque Ele não é um Deus que mente. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E a missão só tem sentido se for de fato na experiência do servir. E isso está na contramão da história e da vida dos dias de hoje. Por isso que certamente temos poucos missionários, temos poucos se colocando a serviço, porque também não conseguiram colocar o seu repouso e a sua vida frente a frente com o Mestre. É preciso essa intimidade, meu amado, porque a oração que vai gerando a intimidade vai ajudando a gente a produzir os frutos que Ele espera. É assim. Mas isso é difícil. Já tentou com Ele? Eu não dou conta não dei conta de segurar. Já tentou com Ele? Que você está tentando às vezes sozinho. Tenta junto. Porque a vida de oração é que vai fazendo da gente ser também mais experimentado nele. E essa vida de oração é que vai conquistando a nossa intimidade, de sermos cada dia mais parecidos com Ele. Inclusive e principal, no servir. Servir despretensiosamente, de graça. Me coloco à disposição da equipe do dízimo, da catequese, da liturgia, do batismo, qualquer que seja, de graça. Ao contrário do que o mundo que está aí hoje, que supervaloriza, e eu sei que muitas vezes nós esperamos sempre uma certa recompensa, né? Um aplauso, alguém que reconheceu, que valorizou, alguém que nos enxergou, porque uma das coisas que mais dói em nós hoje é a questão da invisibilidade. Os invisíveis estão por toda parte, os fedorentos, os feinhos, os que a gente faz questão de nem ver. Levanta a cabeça. Pensa aí, quantos que são invisíveis para você? Não fala que você não tem não, porque tem uns que a gente não enxerga.
Eles existem, mas a gente não vê. E não vê convenientemente. A palavra de Deus hoje nos coloca frente a frente com a missão que é para todos, em todos os ambientes e lugares. O missionário não pode escolher a quem o Senhor vai lhe enviar. O missionário não pode ficar esperando compensas e recompensas. O missionário não espera nada em troca. No exemplo do lava-pés, no exemplo de tantos e tantos da Bíblia que ele deixou. Ser discípulo implica também em ser missionário, porque todo aquele que vai atrás do mestre, e não como os dois discípulos, né, Tiago e João, que quiseram passar à frente dos outros 10. Olha, nós somos melhores do que eles. Esses dois acharam que foram pedir para ficar um à direita e o outro à esquerda, se julgaram melhor que os outros, com certeza. Por isso que os 10, quando viram, ficaram indignados. Quem esses dois pensam que é? Olha lá, está no evangelho de hoje. Quem é que essa mulher pensa que é? Veja aí para você ver. Será que nós já tivemos a humildade de dizer: Senhor, né? Se for do teu agrado. Porque o outro evangelho que vem em colaboração com esse está exatamente marcado pela finalzinho desse texto de hoje. No meio do mundo, na sociedade que vocês estão vivendo, é assim mesmo. Jesus falando: mas entre vós não poderá ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Aquele que quiser ser reconhecido e valorizado, seja o escravo de todos. Vai ocupar o último lugar. Eu sei que não é fácil, meus amados, é desafiante para nós. Mas nessa noite, vamos pedir essa graça ao Senhor, de sermos discípulos, de colocarmos na fileira atrás dele, para que ele também nos capacite para sermos os missionários que faz falta hoje nesse mundo. Façamos agora uma oração que brota dessa palavra que nós ouvimos. Você foi constituído valente guerreiro, guerreira. O Senhor te chama à fidelidade com Ele, numa vida nova. Lembra, se fosse fácil, todo mundo conseguia. Não é fácil mesmo não. Às vezes vai te custar a vida, meu amado. Às vezes vai te custar muito caro ficar com Jesus. É mais fácil ficar com o mundo. É mais fácil ficar com os outros. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Sim, Pai Santo, escuta agora a prece do teu servo. Nos faça fiéis, nos faça servidores e servidoras nessa igreja de Campo Verde. Ajuda-nos a sermos também canais de bênção e de graça
para resgatar a tantos que estão por aí perdidos e desorientados. Há tantos que nunca ouviram falar de Ti, Senhor. Faça-nos servos fiéis. Não nos deixe abandonar e esquecer o chamado. Por Cristo nosso Senhor.